mis hermanos, pero muy buenos días para todos ustedes. Dios los bendiga. Qué privilegio en esta mañana estar aquí con todos ustedes para hablar un poquito de un tema pero muy importante para nosotros cristianos pentecostal y también carismáticos. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema llamado la importancia de la oración en lenguas. Paso aquí a mi esposa, que les saluda y también hace una oración inicial, por favor, mi amor. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Está haciendo un poquito frío, ¿no? Haciendo frío, pero aquí estamos. Aquí estamos con la ayuda de Dios. Así que vamos a tomar ese tiempo para dar inicio a esa transmisión. En Facebook también tenemos la transmisión en Instagram. Entonces, usted puede compartir este link para que otras personas también puedan se conectar. Vamos a orar, pedir que sea el Señor acá con nosotros, nos dirigiendo, nos hablando, nos ministrando de una forma especial. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te alabamos, Señor, por tu presencia, Señor, que nos ha hecho despertar, Señor, con vida, con salud, Padre. Sabemos que tú eres el autor de la vida, aquel que nos sostiene, aquel que está con nosotros todos los días. Padre, en nombre de Jesús, pedimos que tu poder, Señor, sea aquel que sea con nosotros, Señor Jesucristo, en esta madrugada. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú vengas, Dios, por medio de esa transmisión, alcanzar los corazones, alcanzar las vidas, Señor, por medio de tu palabra. Sabemos que hay poder, Señor, en tu palabra, Señor. Donde llega tu palabra, cosas suceden, Señor. Algo nuevo, Señor, pasa. En el nombre de Jesús, entra, Señor, entra, Padre Santo, en esta madrugada, Señor, de domingo, en los lares, en los corazones, Señor, en todos aquellos, Señor, que necesitan escuchar algo de ti, Padre. Te pedimos, Padre, en esta mañana, Señor, con poder, con gloria. Te pedimos, Señor, en esta madrugada, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que sea tu gracia, Señor, que sea esa presencia tuya, Señor, que nos hace, Señor, está no solamente hoy, mas todos los días de nuestras vidas conectado contigo, Señor Jesucristo, en espíritu, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos, Señor, un toque especial de tu Espíritu Santo, Señor, sobre las vidas. Pedimos, Señor, un toque especial, Padre Santo, de tu Espíritu Santo, sobre cada persona, Señor. De pronto hoy, Señor, tiene personas cansadas, debilitadas, Señor. Personas, Señor, que ya no quieren vivir. Personas, Señor, que ya no quieren, Señor, saber de la vida por las dificultades, por los problemas que pasan, por las situaciones, Señor, que están viviendo. Pero en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú vengas desde del cielo, Señor, con una brisa suave, Señor, sobre cada vida. Que ellos vengan a recibir el toque de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, que sea tú, Señor, que sea tú, Padre, con nosotros, porque tú eres, Señor, glorificado, tú eres el centro. Tú eres aquel que está en nuestras vidas, Señor. Permítanos, Señor, en el nombre de Jesús, conectar contigo, Señor, todos los días, para que tu nombre sea alabado, Señor, por medio de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestros familiares, de la iglesia, Señor, de tu pueblo, Señor, de aquellos que te alaban, de aquellos que te buscan. En el nombre de Jesucristo te alabamos por esta mañana. Amén y amén. Gracias, queridos y amados hermanos que pueden estar con nosotros en este tiempo fresco, en la presencia de Dios Altísimo, para compartir temas pero muy importantes a la iglesia cristiana del siglo XXI. Es verdad que es un tema un poco complejo, ¿no? Complejo no por la teología bíblica, complejo no por una buena interpretación bíblica, pero sí complejo por experiencias que en la historia de la iglesia hemos tenido en relación a este tema de las lenguas, ¿sí? Es verdad que hay corrientes, o mejor, hay escuelas de interpretación que
não chega a um acordo a este tema de las lenguas. Las escuelas dicen que el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, hay escuelas, mejor diciendo, que creen que el bautismo con el Espíritu Santo no tiene nada que ver con las lenguas, principalmente las escuelas históricas, y yo las respeto, los quiero mucho y sé que son personas de Dios, que creen que el bautismo con el Espíritu Santo es la experiencia de la salvación y ya. Y lo que ocurrió en Hechos fue un evento histórico registrado en la Biblia para decir que pasó un tiempo que la iglesia experimentó tal cosas en tal circunstancia y ya. Y eso no tiene nada que ver con hoy. Hay otras escuelas, por ejemplo, que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia aparte de la salvación, pero que no tiene nada que ver, o que no hay necesidad que la gente hable lenguas para decir que experimentou este bautismo com o Espírito Santo, que é uma experiência a parte da salvação, aunque esta escola crê que é algo distinto. E temos nós que creemos que o bautismo com o Espírito Santo pode ser junto com a salvação ou depois da salvação, pero que tem um elemento clave principal para a capacitação ministerial de los creyentes. Eso todos creo que están, que lo que me puede escuchar o que van a me escuchar, sabe eso. Eso no es algo nuevo. Pero yo he percebido en el tiempo que la problemática no es si el bautismo con el Espíritu Santo es antes o después o si es la misma salvación. La problemática siempre fue el don o el orar en otras lenguas. Y yo quiero hablar del tema no directamente del bautismo con el Espíritu Santo, aunque a nosotros cristianos pentecostales de Asambleas de Dios, siempre estamos diciendo que las cosas están de mano dada, o sea, van con las manos. Bautismo con el Espíritu Santo y habla en lengua. Pero yo no quiero hablar mucho de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, con la señal de las lenguas, sino que quiero dar una énfasis mayor de que las personas que oran en lenguas en la historia y que han probado esta experiência han tenido cambios poderosos em suas vidas espiritual e ministerial. Sei que muitos vão dizer, conosco pessoas que abrem língua e roubam. Conosco pessoas que oram em línguas e maltratam os filhos. Conosco pessoas que oram em língua e le gusta a plata da igreja. Eu não estou falando de la falta de caráter que está em processo de cambios. Eu estou falando de la importância de esta conexión o de este don para nuestras vidas. Yo quiero leer un texto clave para este momento, muy conocido, que incluso voy a predicar este texto en la iglesia ahorita, que está en en Marcos capítulo 16, versículo 14. Es un texto uno de los más conocidos del Nuevo Testamento, de la evangelización, de predicar toda la criatura, porque Jesús dijo, finalmente se apareció a los 11 mismos. San Marcos 16, 14. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y vino Jesús y dijo, y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberes cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Esa es la traducción o la versión de la Reina Valera 1960, la más común en lenguaje en castellano. Aquí entra un detalle. Jesús está en un contexto de crucifixión, resurrección y evangelismo. Crucifixión porque en este capítulo inmediato, todo el capítulo 16 muestra que todos están preocupados porque Jesús acabó de morir. Entonces estamos hablando de una mentalidad de la crucifixión, de lo que ocurrió prácticamente un viernes, un sábado y también un domingo. Aquí incluimos los 3 días. Pero también estamos en un contexto de la resurrección porque el mismo Jesús en este mismo contexto aparece a los discípulos. Entonces tenemos un contexto de la muerte, crucifixión. En portugués, crucificación. En el contexto de la resurrección que le aparece. Y ahora el contexto de la orden que Jesús da para ellos evangelizar el mundo. Bueno,
Tenemos ahí crucifixión, resurrección y evangelización. Jesús está diciendo que los señales seguirán los que creen. Jesús está diciendo, fui crucificado, resucitei e los envio por el mundo para predicar todo el ser humano. E quando ustedes obedecerem estas órdenes, ustedes vão perceber señales maravilhosos entre ustedes. Vocês vão echar fora o demônio, vocês vão hablar em novas línguas, vão poner as mãos sobre os enfermos e eles vão ser sanados. É importante perceber que Jesus habla hablar em novas línguas. Alguns vão dizer que aqui as línguas é a mesma que aconteceu em Hechos, que foi as línguas que alguns puderam entender em seu próprio idioma, mas o contexto aqui não está falando de dones espirituais, nem tampouco do evento de Hechos de los Apóstolos, que foi um evento histórico para mostrar o que sucedeu aí. Jesus está falando que todos que creiam nele e predicar este evangelho iam perceber as señales, pero uma das señales clave que Jesus deu é hablar em línguas. Aqui o contexto não está falando de dones. Aqui o contexto não está falando de que tinha que cumprir em el Pentecostés a profecia de Joel. ¿Por que digo que é um texto clave? Porque se de este contexto, que não tem nada a ver com dones espirituais, que Pablo vai falar em 1 Coríntios 12, e não tem nada a ver da experiência pentecostal que sucedeu em Hechos de los Apóstolos, aunque de aí que empieza todo o que sucedeu depois de lo que Jesus falou, Jesus não quiso fazer teologia acá. Esse é um tema importante. Aqui Jesus não está fazendo teologia. De que, minha teologia é pentecostal. Minha teologia é bautista. Minha teologia é wesleyana. Não. Que Pablo disse que não são todos que abrem língua em 1 Coríntios. Que então que as línguas não são todos que vão ter. Não, não, não. Aqui o contenido é outro, o contexto é outro. Jesus foi claro, objetivo e disse, em meu nome e orarão em línguas. Eu não tenho dúvida que o contenido aqui, ou o contexto, é evangelização. Dizendo que, é decir, todas as pessoas que creem na crucifixão, creem na ressurreição de Jesus, estão predicando este evangelho com poder, tendrás a señal de las línguas. Não está como um dom espiritual e não está como, digamos, como se é idiomático ou se não é, solamente hablaré em novas línguas. Por que estou utilizando este texto clave? Porque o tema de las línguas é um tema de muita confusão entre os cristianos. A vezes eu penso que não é porque há confusão em o tema do bautismo, é que as línguas se entram em confusão por a maneira de não interpretá-la corretamente, mas há uma coisa pior, há muito poucas pessoas que experimentam el hablar em línguas para sua própria edificação e outros para usá-la na igreja para as devidas necessidades, como para interpretar, que não é para unos, para a igreja, porque edifica a língua como señal para o incrédulo, que não sirve para os cristianos, porque os cristianos sim sirve a profecia, pero o señal para o incrédulo não é para os cristianos, pero é uma maneira do incrédulo de conhecer, vamos entender isso ahorita, e tampouco a língua de intercessão. Para muitos que me escutam, de pronto não estão entendendo onde vou. O que vou fazer agora? Vou mostrar a vocês algo em Hechos capítulo 2. Este texto é o texto clave da teologia pentecostal, a qual eu hago parte com muita convicção. Há uns anos atrás eu tinha muita dúvida se era um pentecostal clássico. Eu tinha dúvida porque eu estudei um seminário que me ensinou que não são todos que oram em línguas em el bautismo. Alguns sim, outros não. E minha denominação, sua história clássica, diz que o bautismo com o Espírito Santo, a evidência é o poder com señal de la língua. Hoje há muitos pastores em próprias Assembleias de Deus, incluso acá em Colômbia, que pensam distinto, que dizem que não são todos que vão falar em línguas em el bautismo. Pero, hablando del sentido histórico de las Assembleias de Deus, la señal es la demostración del bautismo. Ahora, ojo con esto. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unânimes juntos. E de repente vino del cielo um estruendo como de um vento recio que soplava, el cual llenó toda a casa donde estava sentado. Ponto e coma. Seguimos a frase. E se les apareceram línguas repartidas, coma. Aí tem a vírgula, como decimos em português. Como de fogo, assentando sobre cada um deles. Ponto. Aqui terminou a frase. Aqui o texto literário, em la tradução, não estou lendo em original, estou falando da tradução. Pode buscar outra que vai ser praticamente o mesmo na pontuação, na gramática, etc. Mostra que quando vino o viento, o estruendo,
La Biblia dice que el Espíritu Santo que estaba descendiendo a esta casa, dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Primera cosa que pasó, el Espíritu Santo vino parecendo un viento y llenó toda la casa. Toda la casa. Después que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, es decir, estaban sentados, muy probable en oración, a veces en comunión, en charla, hay aquí que dice, y se les aparecieron. Sí. Aqui não habla que eles oravam para orar em línguas. Aqui habla que eles estavam buscando o poder, ou seja, buscando lo que, ou seja, a visão escatológica. Jesus deu para quedar e buscar hasta que algo venga sobre nós, o dunamis, o poder. E mientras eles buscavam sentado, apareceu, es decir, surgiu. Aqui estamos e de pronto começamos a orar em outro. Inesperado, de uma forma. Exatamente, algo inesperado. E puf! E apareceram, e o contexto diz línguas repartidas como de fogo, assentando-se sobre cada um deles. Se teria 120 pessoas em el cenáculo, os 120 estavam com fogo, na língua de fogo. Ponto. Qual é a clave aqui? Que apareceu uma língua de fogo, demonstrando o que estava ocorrendo. Ponto. Pero o texto sigue dizendo agora o que passa depois que a língua de fogo chegou sobre cada um deles. Assim que eles começaram a orar em línguas de fogo, o texto está dizendo, mira o que diz, e foram todos llenos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Preste atenção, vino o fogo em eles, apareceram línguas de fogo, quando o Espírito llenou toda a casa. De este momento adelante, que eles empiezam a ser llenos do Espírito. Não há nenhuma demonstração na gramática do texto que eles foram llenos do Espírito antes. Habla que llenou a casa, llenou de la expectativa, de la presença. Pero solamente quando eles receberam a língua de fogo e oraram, que diz o texto que eles foram llenos do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Então, dão a entender uma distinção de uma língua de fogo que abriu a porta do poder do Espírito, que los llenaram do Espírito e eles oraram em outras línguas. E aqui não repite línguas de fogo, só um detalhe. Então, houve a língua de fogo, a llenura do Espírito e outras línguas. Es decir, a señal del bautismo com o Espírito Santo ocorre em estes três eventos, ou em estas três coisas: língua de fogo, llenura e outras línguas. Aqui não habla de solo que orar em línguas de fogo. Há teólogos que dizem que é o mesmo, que Lucas está querendo tratar ele mesmo. Eu deveria perguntar a Lucas, mas Lucas morreu. Então, interpretando o texto, me mostra como se fossem dois eventos. Hablar em línguas de fogo, foram llenos do Espírito e orar em outras línguas. Estas outras línguas não há uma claridade diretamente no texto. Bueno, se vamos para o capítulo 6, perdão, o versículo 6 do capítulo 2, diz, aqui diz em el versículo 6, capítulo 2 de Hechos, versículo 6. E hecho esto, estruendo, se juntó la multitud e estavam confusos, porque cada um les oía hablar em sua própria língua. E estava atônitos e maravilhados, dizendo, mira, não são galileus todos esses que hablam? Como pues les oímos nosotros hablar cada um em nossa língua em la que hemos nacido? Aí vem citando todo o pueblo que vivia cerca quando escutaram hablar em seu próprio idioma. Perciba que eles escutaram. Quem escutou? Los que hablaram ou los que escutaram? Los que hablaram em língua ou los que escutaram hablar? Los que escutaram. Los que escutaram as línguas destes homens que perceberam que havia um conhecimento de um xeno, ou seja, um xenoglosso, uma língua estrangeira. Ou seja, isto que está falando é o que habla em mi país. Um exemplo. Mira, aqui a questão não é as línguas se foram idiomáticas ou se foram línguas angelicais. Lucas não trata deste tema e nós tentamos decir teológicamente e não há como decir teológicamente, porque Lucas não disse se aqui eles oraram em línguas angelicais. Não, que eles oraram em línguas idiomáticas, porque há teólogos que dizem, incluso de nós pentecostais, que a língua de eles foi idiomática porque eles escutaram. O texto não habla, o texto diz que o Espírito llenou toda a casa. Hubieron línguas de fogo, eles foram llenos do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Estas outras línguas, esses glossos não hablam ser idiomáticos. Pastor Michael, pero se eles entenderem seu próprio idioma, eles oraram outros idiomas estrangeiros. Pode ter sido isso.
Pero solamente sabemos que eles muito provável oraram em outros idiomas estrangeiros porque eles escutaram. Los que ajuntaram e escutaram está dizendo que o milagro que sucedeu aí não foi lo que eles estavam orando, sino lo que eles escutaram. Eles escutaram em outros idiomas, cada um conforme o tuyo. Não se habla aqui que eles falaram, exemplo, em romano, em grego, em latim, não. Eles oraram outras línguas e tiveram a língua de fogo. A casa se llenou, eles falaram em línguas de fogo. Houve um llenamento do Espírito Santo, uma llenura do Espírito Santo, depois oraram em outras línguas e eles escutaram os que estavam aí, cada um segundo seu idioma, que incluso alguns de eles molestaram. Ui, esses homens estão loucos, de pronto tomaram muita cerveja, estão borrachos, porque o evento foi tão fenomenal que os que entenderam seu próprio idioma maravilharam em lo que estavam recebendo deste idioma. Eles perceberam que adoravam a Deus. Pero os outros disseram, ui, que loucura. Eu tenho comigo, isso é uma opinião, uma especulação, nada de teologia, nada de exeges, nada, que se alguns molestavam o que Davi, estão bêbados, estão borrachos, estes de pronto não escutaram algo clarito. Porque se você começa a orar um idioma e eu estou entendendo, você é espanhol, e não, vamos falar inglês, se você começa a orar inglês e eu estou entendendo todo em português, por que eu vou te chamar de borracho? Se eu está racional, se é razonável, se eu estou entendendo meu idioma. Algo passou neste evento que foi muito mais que uma possibilidade de uma língua idiomática, que também pudo ter passado, porque eles escutaram, e há algo muito, pero muito mais profundo, oye isto, há algo muito mais profundo que também uma língua angelical. Algo sucedeu aí que não nos deixa, ou seja, que não deixa entender que foi uma língua idiomática. Solo isso. Só isso. Por isso que Lucas expressa língua de fogo. Como pentecostal deveríamos pensar, llenaron, o Espírito llenou a casa, orar em línguas de fogo, ponto. É muito complexo entender isso. E foram llenos e orar em outra língua, como se fossem dois tipos de língua que ocorreu no mesmo evento, ou dois fenômenos, ou duas maneiras de explicar que Lucas tratou de dizer. Isso é o que creemos como pentecostal. Este foi o evento. Bueno, aqui en la traducción Nueva Internacional dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes. La palabra diferente demuestra que es algo distinto, no es algo igual. Não é algo igual, ou seja, algo diferente, variedade, que é o que vamos ver em Coríntios, que a gente crê que é as sílabas e que não é. Pero aí vamos lá. Eu los invito agora a perceber o que passa em Hechos capítulo 10. Na verdade, não quero falar do bautismo, aunque estou falando um pouquinho. Quero falar solamente de las línguas. Mira aqui o capítulo 10. Hablo aqui rápido. Hacemos aqui uma narração do contexto imediato de que Pedro teve uma visão orando na terraça de sua casa. Apareceu para ele como se fosse dois, como hablamos aqui em Colômbia, como duas sábanas, e aí ele discerniu, sim, que algo Deus queria falar com ele. Pensou que isso era imundo e não era. Hablando em português, Pedro teve uma visão de dois lençóis e pensou que aí era algo impuro, e Deus disse para ele que não era impuro. Bueno, e Cornélio orando allá, era um homem que entregava sua limosnas, hacía as coisas bueno, para resumir, Pedro encontrou com Cornélio por mandato de Deus. Pedro não sabia o que ia suceder e solamente sabia que tinha que visitar a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai com alguns hermanos que dizem da circuncisão, que eram judeus, muito provável ortodoxos, a um cristiano, de pronto judeus cristianos de Jerusalém, não judeus cristianos de afuera, por isso que chama, algumas traduções dizem os de Jerusalém, outros dizem os de la circuncisão, porque tinha essa marca cultural. O texto vai dizer para nós que quando Pedro chegou allá, Pedro orou por eles, me ajuda com a referência, quando Pedro impõe, aí está em capítulo 10, para mim seguir explicando por el tempo. Pedro impõe as manos sobre eles. E quando Pedro impõe as manos sobre eles, eles começam a orar em outras línguas. Fíjate que aqui não mostra que a família de Cornélio entendeu em outro idioma. Porque se estava toda a família de Cornélio, para que seria, ou seja, se o Espírito Santo los bautizou, supongamos como nossa fé pentecostal, e eles começaram a orar em línguas, e solamente teria gente da própria família de Cornélio, por que circunstância ou razão eles iam orar em outros idiomas, se a nadie allí tinha outros idiomas?
Supongamos que Cornélio, como era um prosélito, tinha um conhecimento da língua grega e sabia falar um pouquinho de arameu, um pouquinho de hebreu. Pero quando eles hablam em língua, o texto não habla se era idiomático, habla que hablar em línguas. E Pedro percebe que isto que passou aí foi o mesmo que passou quando ele esteve em el cenáculo. Foi aí onde ele deu conta, o Espírito Santo também bautiza os gentiles. Pero aí não habla que foi dom idiomático, assim como também em Hechos de los Apóstolos não habla que foi línguas idiomáticas. Habla que foram línguas de fogo e outras línguas, pero que escucharam em seus idiomas. Isso eu estou de acordo. Que eles escucharam em seus idiomas, eu estou de acordo. Porque, não, que foi língua idiomática, que oraram em árabe, que oraram em latim, o texto não habla isso em lugar nenhum. Eles escutaram em seus próprios idiomas, então não sabem nem sequer qual idioma foram que escutaram. Em Hechos 10 não ocorreu que eles escutaram em outro idioma. Nem sequer habla se Cornélio falou em língua, se foi a língua grega que de pronto la que falava em este tempo, que era la que falava em esse tempo. Por que o texto não habla que Cornélio orava em línguas gregas e começaram a orar em línguas? E por que Pedro ou Lucas não puso que orar em línguas idiomáticas? Por que Pedro não habla que eles oraram em língua grega ou arameu ou o hebreu antigo deste tempo? Porque Pedro solamente percebeu que foi um fenômeno espiritual. Dando a entender que as outras línguas que acabei de dizer de Hechos 2, aparte das línguas de fogo, é o que ocorreu aí. Eu tenho comigo que as línguas que passou em Cornélio não foram idiomáticas, sim foram espirituais. E o mesmo vai passar em Hechos capítulo 19. Tem que encontrar a referência para nós outros. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 é outra parte interessante. Algo que me chama muito, pero muito a atenção. Hechos capítulo de número 19 é quando aparece Apolo, um grande teólogo, um homem espetacular na predicação, que solamente conhecia o bautismo de Juan, ojo com isto. Era um teólogo que só conhecia o bautismo de Juan. E não tinha todo o conhecimento profundo em Jesus. Aquila e Priscila levou à casa para ajudá-los a entender isto. Porque Apolo predicava de uma maneira espetacular. Pero Aquila e Priscila, vendo isso, diziam, predica bem, pero ele lhe falta alguns conhecimentos. E não era conhecimento teórico, porque Apolo era um duro na palavra, era um homem que nasceu em Alejandria, onde está uma das bibliotecas mais respeitadas do mundo. Pero o que passa é que Apolo não tinha o conhecimento do Espírito Santo, porque ele venia de uma tradição de Juan el Bautista, que não conhecia essas coisas. E aqui, quando Aquila e Priscila lo levou, o texto vai descer no capítulo 19, no capítulo 19, Pablo aparece, conhece os discípulos de Juan que estão em el caminho e pergunta a eles em que bautismo foram bautizados e eles disseram que foram no bautismo de Juan. Pablo pergunta, vocês conhecem o bautismo do Espírito? E eles dizem, nem sequer hemos escuchado falar do Espírito. A expressão em grego, gnosco, não conosco, não há conhecimento sequer disto. Diz o texto bíblico que nosso amigo Pablo empieza a falar que o bautismo de Juan é para arrependimento e lo impone as manos sobre eles. Eles empiezam a falar em línguas e profetizar. Sim. Também não habla que foram línguas idiomáticas. Não habla também que foram angelicales. O único texto que parece que há línguas angelicales, que em meu conceito é uma hipérbole, é o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Que habla que aunque hablara em língua de los ángeles, se não tem o amor, não serve. Não sei se Pablo quiso dizer uma hipérbole para ser um exemplo, ou se de verdade Pablo tinha na mente que havia língua de ángel e por isso utilizou este exemplo. Temos que especular, porque Pablo não aclara. Então, esse está em el capítulo 19, que Pablo impuso as mãos nos discípulos de Juan el Bautista, eles hablaram em língua e a um profetizar. Eles comunicaram em línguas e a um comunicaram em profecia. Interessante que se forem línguas idiomáticas, todos que estavam aí iam entender e não necessitaria profecia. Porque a interpretação das línguas é para dar edificação a um grupo coletivo. Assim como a profecia. Quando alguém está profetizando na igreja, todos estão recebendo. Quando algo abre línguas e está interpretando a igreja, é uma mensagem de edificação. E aqui hablar em línguas e a um profetizar. Então, não houve interpretação dessas línguas, mas houve profecia e disse que eles foram tomados por el Espírito Santo e hicieron las dos señales. Aí, hasta aqui, hablamos de los tres Pentecostés, como pentecostal clássico, aqui é nossa base. Pero vamos mirar o outro lado. Porque o apóstolo Pablo vai começar a falar de línguas em el livro de Coríntios, que há um contexto muito profundo na igreja de Coríntios.
la desorganización, la falta de credibilidad, había inmoralidad sexual, había gente que estaba idolatrando a hombres, a líderes religiosos, había de todo en la iglesia de Corintios, y también había dones desordenados en la iglesia de Corintios. Habían personas que oraban en lenguas, otros que profetizaban. Mejor diciendo, la iglesia de Corinto estaba en una tremenda confusión. Pablo escribe la carta a la iglesia de Corinto con objetivo de organizar essas cosas raras que estavam sucedendo na igreja. Pero já percebeu, meu amor, que o desordem que Pablo está tratando de organizar não empieza em los dones, empieza em las facciones, em las idolatrias del pueblo e em la imoralidade. Pablo não começou a falar de los dones. Se Pablo estivesse querendo escrever a carta de 1 de Coríntios para questionar os dones, empezaria nos dones. Porque há muita gente que não crê, ou que pensa que na igreja a gente não pode orar em línguas, que a gente não pode profetizar, porque Pablo escreveu a carta de Coríntios para questionar as desordens de língua, mas não foi. Foi todo um tema general, muitos temas. De todo. Pablo, claro que questiona os dones, porque imagina, uma igreja que o homem, o muchacho, cae en relación sexual con la madrastra. En una iglesia donde el otro dice que yo soy de Apolo, yo no quiero Pablo, otro no, yo soy de Pablo, otro no, yo fui bautizado por Cefas. De una iglesia que hay problemas hasta con las mujeres de su esposo, de cortar el pelo y ahí parecer con las prostitutas del tiempo. De una iglesia donde había divisiones. O sea, Pablo está preocupado con esta iglesia en todo aspecto de relación de carácter. General. Pablo não quer solamente criticar os donos, pero claro que vai criticar. Se eu estou em uma igreja que a gente ora em língua, pero depois que sai da oração em língua da igreja alto, mostra, oh, mire minha espiritualidade, e vai roubar a gente, vai prostituir, como um pastor tem que preocupar que de onde vêm essas coisas. Isso é que Pablo quer tratar em 1 de Coríntios. Pero há um problema em 1 de Coríntios, capítulo 12, que eu quisiera leer com vocês. 1 Coríntios, capítulo 12. E aqui entra em el tema de la língua, vou ter que tratar disso um pouco mais rápido. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, meu amor, me ajuda com a leitura de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 10, por favor. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios solo un minuto, ahí seguramos. Fíjate esto. Pablo está aclarando en relación al cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Hay cabeza, narina, oreja, boca, pecho, hombro, manos. Pablo está venindo con una ilustración de un cuerpo para mostrar que este cuerpo tem uma cabeça que é Jesucristo. Sim. E para dizer que em este cuerpo que há uma cabeça que é Jesucristo, Pablo está dizendo que o cuerpo funciona distinto, cada parte cada um com sua função. O que Pablo quer ensinar com isto, meus irmãos? Pablo quer ensinar com isso assim, que em la igreja nada é o mesmo em la questão do cuerpo, não tem todas as mesmas partes do cuerpo. E todas estas partes, fazendo um ajuntamento, vamos a ser uma igreja equilibrada e uma igreja organizada, porque os dones que Pablo vai aplicar significa que todos têm uma importância. Pero fíjate, todos os dones que Pablo vai citar aqui é para a edificação de quem? De la igreja. Como? Todos os dones que Pablo vai dizer aqui, todos, é para edificar a igreja. Então, vamos aí. Aí minha esposa vai começar a citar os dones. Por favor, meu amor. A unos Dios les ha dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, unos tienen sabiduría, pero ¿para quién? ¿Para sí mismo? Para sabiduría para edificar la iglesia. Unos tienen sabiduría, que es la palabra de sabiduría, que es para edificación del pueblo de Dios. No es personal eso. Eso no es individual.
Segundo, a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. entonces uno tiene palabra de conocimiento que también es para edificar la iglesia, no es personal eso. Todo lo que Pablo está hablando aquí es para la iglesia, man. No tiene nada personal aquí, individualista. Pero esta palabra de conocimiento, algunos creen que es el don de ciencia, de saber cosas ocultas y revelar a la iglesia. Otros creen que es la palabra revelada de la Biblia. Bueno, no vamos a entrar en discusión, pero es para la iglesia. Si es saber el oculto que está pasando y revelar, o si es predicar una palabra de la ciencia de Dios, de la palabra al corazón del predicador y la gente, es para edificar la iglesia. Yo no estoy aquí discutiendo si es don de ciencia o si es palabra revelada, lo que este don quiere decir. Lo que estoy diciendo con total convicción del mundo es que para edificación de la iglesia. A ver. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. Entonces aquí el Espíritu Santo también está dando la palabra fe. Entonces tenemos sabiduría, conocimiento y fe. Todos los tres, ¿para qué? Para edificación. Ninguno de estos dones es para mí. Ay, yo tengo fe para orar para que Dios me traiga un carro, una mansión. No, no, no. Esta fe yo tengo que utilizar para la iglesia. Que aqui vem um pontico, a la gente que creda criticando os pastores neopentecostais, porque eu não estou de acordo com muitas coisas que eles fazem, principalmente que predica dinheiro, que isso, que vaina, que vende sal, que essas vainas que não tem nada a ver com o evangelho. Pero eu não estou de acordo de pessoas que dizem, se você tem dom de fé, então vá aos hospitais. Não, não, aqui é para edificar a igreja. O Pablo não está dizendo que o dom de fé é para ir ao hospital, aunque tu pode utilizar aí no evangelismo, pero Pablo está falando de los dones para a igreja. Então, a fé como dom tem que ser usada na igreja. Perdão qualquer líder cristiano religioso que disse que temos que tomar cuidado porque a igreja é o lugar solo da palavra. Pablo está ponendo os dones aqui para a igreja. Está bonito que tu igreja tenha um bom pastor teólogo, conhecedor da Bíblia, predicador de excelência, mestre na palavra. Pero Pablo disse que os dones têm que estar na igreja. Então, antes de criticar as igrejas que há dones desordenados, porque há igrejas que há loucuras. Uno vê gente echando lá silla para arriba, pastor que faz coisa que não está na Bíblia, verdade? Pero eu não posso juzgar estas igrejas, eu tenho que ensinar a eles a se ordenar. Pero dizer, não, mira o que passa nas igrejas pentecostais, são tanta loucura, por que vamos trazer isso para a igreja? Não, não, não. Pablo está dizendo que a igreja tem dones do Espírito. A mim não importa o conhecimento teológico que temos. Eu estudei 2 seminários bíblicos, 3 anos cada um. Estou falando de 6 anos de estudo teológico. Fora diplomados em excesso que isso. Incluso aqui não estou falando de excesso, estou falando de teologia pentecostal, vamos dizer assim. O que estou dizendo é, que sirve você que está juzgando os pastores que nas igrejas há muitos dones, loucura, se sua igreja não tem dom de sabedoria, dom de fé e não há dom da palavra de conhecimento? Pablo diz que é para a igreja. Se você é um predicador que predica 1 ou 2 horas na igreja bonito e não manifesta os dones espirituais, alguma coisa está mal. Porque Pablo diz que os dones para edificar a igreja. Onde estão os dones? Porque quando eu não quero os dones, porque já creio que minha predicação é boa, não estou deixando o Espírito Santo mover a igreja, senão somente meu conhecimento. Sigamos. Então aí vamos, meu amor. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé. Esse é para onde? Para a edificação da igreja. De la igreja. Sigamos. A outros... E por esse mesmo Espírito, dones para sanar enfermos. Uau! Então estamos falando que até o dom para sanar enfermos é para quem? Para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Então, sanidades é para a igreja. Ah, não! Pablo está falando que o dom da sanidade é para ir na casa e sanar os enfermos. Então, você não teria que aplicar o contexto para a igreja. Se ele está falando de um corpo, de cabeça, de los membros do corpo, para a igreja, porque agora vai decidir um dom que é para fora. Você pode utilizar o dom de sanidade em los enfermos nas calles? Claro que pode. Allá em Brasília, nas ruas, como decimos, pode. Pero o dom de sanidades é para a igreja. Temos 4 dones para a igreja, que é para todos da igreja. Alguns têm, outros não. Bueno, sigamos. A outros poderes milagrosos. Uau! Ou seja, aqui Pablo está dizendo que há pessoas que vão obrar em milagros, pero no afuera, no en las cruzadas evangelísticas, aunque puede también, porque la iglesia estará ahí, pero es para el cuerpo. Milagros en la iglesia, porque hay pastores que dicen que no hay más milagros. Si no hay más milagros, entonces 1 de Corintios no debería ser una epístola para nosotros leer. Porque Corintios es una base, o sea, 1 de Corintios es una epístola doctrinal, vamos decir así, de corrección de una iglesia que vino de las cosas que pasó en el Pentecostés. Se não é para hoje, porque Pablo está escrevendo algo para uma igreja que muito provável passou, porque Pablo não esteve em Pentecostés. Pablo não participou do dia de Pentecostés. Nem sequer nem conheceu Jesus, foi conhecer Jesus depois. E está aplicando dones à igreja. Então, é válido para a igreja hoje. E é para a igreja.
milagros, sanidades, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Fé é para la igreja, porque assim disse Pablo. Sim ou não, meu irmão? Sigamos. A otros profecía. Wow. Entonces, hay la predicación de la palabra, que también es profecía. Pero Pablo está diciendo como un don espiritual, no como una capacidad natural de predicar. Entonces, mis hermanos, las iglesias que no hay profecía, porque a veces escuchan, que hay iglesias que solo es profecía. Yo no estoy de acuerdo con esta iglesia. Tiene que tener palabra bíblica. Eso que cambia a los cristianos. Pero Pablo está diciendo que una iglesia saludable también tendrá don de profecía. Sí, señor. Don de profecía es para la iglesia. ¿Dónde están los dones de profecía de la iglesia? Porque es para la iglesia, porque edifica la iglesia. A otros discernimiento de espíritu. Que es un tema que nos falta en la iglesia. Discernir los espíritus, a ver qué es de Dios, qué no es. También para la iglesia, no es para usted ir allá en el centro de brujería y sentar ahí y querer intentar a discernir los brujos que están ahí. Eso es para edificar la casa de Dios, la iglesia. A otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. O sea, Pablo está hablando que para la iglesia también está el don de, como dice, acá dice, a otros el hablar en diversas lenguas. En la Reina Valera dice a otros diversos géneros de lengua. Si las lenguas no sirven para la iglesia, porque el mismo Pablo dijo que si usted ora en lengua y no interpreta, nada entiende, ¿por qué está aquí como ministerio de la iglesia? ¿Por qué Pablo puso aquí la diversidad de lenguas para el contexto de la iglesia si a nada entiende? Entonces aquí está una pregunta. Pablo está hablando de don de lengua o de la diversidad de lenguas. En los textos dice géneros de lengua. ¿Qué es género de lengua? Algunas personas piensan que género de lengua son las sílabas glosolálicas. Un ejemplo. La gente piensa que esa es variedad de lengua. Por ejemplo, cuando estoy hablando en lengua, ahora hablando en lenguas en mi espíritu. Eso no es variedad de lenguas. Esto no es diversidad de las lenguas. No es eso que es diversidad de lenguas. Hay mucha gente que cree, incluso los pentecostales, que diversidad de lengua es hablar varias sílabas. Eso no es diversidad de lenguas. Pastor, ¿cómo así? Diversidad de lenguas significa géneros distintos de las lenguas. No es las sílabas que tú hablas. Es la manera que las lenguas se proponen conforme el contexto de la iglesia. Pablo está diciendo que en la iglesia hay que tener diversidad de lengua y necesitamos entender qué es diversidad de lengua. Por eso que algunas personas piensan que Pablo se confunde, porque al mismo tiempo él dice que las lenguas que usted habla, que los hombres no entienden, y en espíritu habla en misterio, se habla en la iglesia, donde todos están escuchando y no entienden, no sirve, y aquí Pablo dijo que hay diversidad de lengua. Entonces la diversidad de lengua no son las sílabas. Y ahí entramos en un detalle interesante. Bueno, aquí hay algo que me llama la atención. Y yo necesito ir para 1 de Corintios 14 para explicar la diversidad de lenguas. 1 Corintios de 14, mi amor, por favor. Versículo 1. Corred en pos de la caridad y celad lo espiritual, pero más bien que profeticéis. Pues el que habla en lenguas no a hombres habla, sino a Dios. Primeiro punto, ele está dizendo que quem habla línguas, a pergunta é qual língua, se são diversidade. Não, se é uma só língua e diversidade é xerobocando na sílaba, então Pablo está dizendo que é um dom para a igreja, pero não é para a igreja. Seria confuso de Pablo. Se a diversidade de línguas é as sílabas que você ora, quando está orando em línguas em mistério, se essa é diversidade, o gênero de língua, Pablo está em contradição, porque Pablo dijo que não é para homem, pero é para Deus, pero ele está aplicando em 1 de Coríntios capítulo 12 como um dom para a igreja. Ele dijo que é para a igreja, para servir a igreja, pero se a nada entende, ele disse que a nada entende porque tu hablas com Deus, e disse que é um dom para a igreja, então você está equivocado, Pablo. Pero Pablo não está equivocado. Equivocado estamos nós pensando que variedade de línguas é las sílabas que salen de las línguas que tu oras. Variedade de línguas são maneiras distintas que a língua obra. E aqui Pablo está dizendo que pues el que habla en lengua no a hombres habla, sino a Dios. Entonces ele está dizendo que a língua se habla para Deus e não para o homem. Pero Pablo, entonces ¿por qué es un don para la iglesia? Si está en capítulo, todos los dones que están en 1 Corintios capítulo 12 son para la iglesia. Pablo dijo claro. Pero ahora está diciendo que no sirve a hombre. Y la iglesia está llena de hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes.
Y él dijo que no es para esos. Pablo, no entiendo, Pablo. ¿Es para la iglesia, edificación de la iglesia, o es solo para mí? Si es solamente para mí, ¿por qué tú puse en el capítulo 12 como para edificar la iglesia? Ahí necesitamos entender que Pablo no está hablando de los géneros de le, bla, bla, bla. No, Pablo está hablando que hay una lengua que es un género, que es la lengua para usted y Dios. Esa es la primera. Sigamos. Sino a Dios, pues nadie oye, y en el Espíritu habla misterio. Entonces Pablo está diciendo que hay una lengua que es un misterio que tú hablas con Dios. Y esta lengua está incluida en el don que usted acabó de decir, que es géneros de lengua, porque no hay don de lenguas en 1 Corintios 12. No, porque ahí en 1 Corintios 12 habla que algunos tienen don de lengua, no habla don de lengua, porque don de lengua significa una lengua. Yo tengo el don de lengua. Y algunos dicen, no, yo tengo el don de variedad de lengua. Y ellos piensan porque habla varios tipos de sílabas en la boca y creen que esa es variedad. No, no, no. Senão Pablo está nos contradiciendo. Variedad de línguas son distintas maneras que obra la cuestión de las lenguas. Y aquí él dijo que hay una lengua que es para edificación, que el Espíritu habla un misterio que los hombres no entienden. Esa es la primera. Sigamos. Pero el que profetiza a hombres habla edificación y exhortación y consolación. Que es el don de profecía que todos entienden, y eso la persona profetiza colectivamente. Pero él acabó de decir que la lengua no es para todos, aunque dijo que es un don para la iglesia. Sigamos. El que habla lengua a sí mismo edifica. Aquí está. O sea, él está hablando de una lengua que se edifica a sí mismo y no la iglesia. Pero está en el capítulo 12, mi amor, que es para toda la iglesia. O sea, es para edificar a quién. El capítulo 12 la iglesia y Corintios 14 a sí mismo. O sea, entonces, pero en Corintios 12 y 14 es el mismo. Sí. Pero en el capítulo 12 él pone como un don ministerial, o sea, un don espiritual para la iglesia. Pero en 1 Corintios 14 ele está dizendo que isso não sirve para o homem, senão para nós. Por isso que não é dom de língua, é variedade de língua, porque é uma língua que sirve. Há uma língua que é para você, solito com Deus, e há outra língua que é para interpretar a igreja, que essa todos entendem. Isso estamos resumindo uma variedade, porque aqui já há dois tipos de língua. A língua de edificar a mim mesmo e a língua que hablo para ser uma edificação da igreja. Por isso que Pablo não habla de dom de línguas, Pablo habla de dom de gêneros de língua. Sigamos, por favor. El que habla en lengua a sí mismo edifica, pero el que profetiza a la iglesia edifica. Sigamos. Aquí está, entonces Pablo está hablando solamente ahora de la lengua que no es para, que no significa, o sea, que no edifica a todos, aunque esta lengua está dentro del género que es para edificación de la iglesia. Pero ahí tenemos que entender cuál lengua edifica la iglesia y cuál lengua es personal. Sigamos. Y quiero que todos habléis. Y quiero. Eso es presente, confirmación. Y quiero que todos habléis lenguas, pero más que profeticéis. O sea, Pablo está diciendo, en la iglesia yo quiero que todos hablen lengua, pero prefiero que ustedes profetizan, porque ya es colectivo a todos. Pero él está diciendo que quiero, y esa traducción es la Septuaginta, ¿sí o no? Sí. Esa es la traducción de la Septuaginta, que yo confío más en ella que cualquier otra traducción literaria de nuestro idioma castellano-portugués. Es una traducción de la Septuaginta, que está dizendo, eu quero que todos hablem língua, pero prefiro que todos... O sea, se ele quer que todos hablem língua, é deseo de Pablo. Pero entonces, só um ponto aqui. Se Pablo quer que todos hablem língua, ¿por que ele disse acá em capítulo 12? Ojo com isso. Em el capítulo 12, ele vai dizer em el versículo de número 29. Ele dijo, ¿son todos apóstolos? La resposta é não. Porque como estamos hablando de um corpo que há cabeça, narina, ojos, oreja, boca... não são todos que vão ter os mesmos dones. Ele diz, são todos apóstolos, são todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Não, porque Pablo está dizendo que em el cuerpo tem distintas maneiras de realizar e obrar os milagres, os dones. Tem todos dones de sanidade, por isso é uma igreja. Hablan todos línguas, aí está o tema. Pablo, se você está dizendo uma pergunta, se hablan todos em línguas, para pensar que não, porque disse que quer que todos hablem línguas. Se Pablo dijo que não são todos que hablem língua, por que ele dijo que quer que todos que hablem língua? E por que ele põe a língua como um dom específico de variedade na igreja? Por isso que Pablo habla de la variedade de línguas. Pablo não habla del dom de línguas. Se for el dom de língua, um dom, aí sim eu estaria de acordo que não são todos que têm que orar. Pero Pablo não está dizendo que ou seja, Pablo não disse ele habla dom de sabedoria, dom de fé, dom de profecia, palavra de ciência, discernimento. Ele não habla dom de línguas.
Diversidade. Ele habla de diversidade. Por isso ele está dizendo aqui, se são todos que oram em línguas. Porque agora na pergunta que nós temos que fazer, qual línguas? La de edificação própria? Pero como eu sei que tipo de língua Pablo está utilizando aqui, se são todos que oram em línguas, entre as variedades? Em na pergunta seguinte. Porque ele disse, hablan todos língua? Uno vai entender. Bueno, não, pero qual línguas? Aí ele vem e responde com uma pergunta. Interpreta-la todas. Se vamos buscar uma gramática de pronto, mas sem uma conjugação de los verbos, seria, hablam todos línguas para interpretar? É isso que Pablo está dizendo. Ou seja, ¿são todas as pessoas que hablam língua na igreja para interpretar? Claro que não. Por isso é variedade de língua. Porque se Pablo está falando de uma só língua, a língua que hablamos quando estamos orando a Deus, que não são todos que oram, Pablo está contradizendo quando diz que quer que todos orem línguas, e Pablo entraria em contradição quando ele disse que isso é para a edificação da igreja. E não é. Sigamos, em Coríntios 14. Então aqui está a resposta do capítulo 12, para os hermanos que vão dizer, não, Pablo dijo allá em 1 de Coríntios que não são todos que há que orar em língua. Então, minha irmã, não preocupe se você não ora em língua. Não, calma. Pablo está falando que não são todos que oram em língua para interpretar. Porque ele dijo que há uma língua que você ora solamente a Deus, que edifica em mistério. E ele dijo que há uma língua que você tem que orá-la para interpretar. É outro tipo de dom. Ou seja, em el gênero de língua, há a língua de edificação e há a língua de interpretação. Então, aí vamos entendendo que Pablo quis dizer que a uns tem variedade de línguas. Sigamos. E agora, hermanos, si yo fuera vosotros lenguas hablando, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré? ¿O en revelación, o en ciencia, o en profecía, o en doctrina? Sigamos, vamos seguir. Aún lo inanimato que vos da, sea flauta, sea cítara, si diferencia de sonido no diere, ¿cómo se conociera lo que es la flauta o citariza? Pues, y si desconocida voz una trompeta diera, ¿quién se preparará a guerra? Así también vosotros, por la lengua, si no clara palabra dieres, ¿cómo se conocerá lo que se habla? Pues estaréis al aire hablando. Tantos verbigracia, géneros de voces hay en el mundo, y ninguna es muda. Si pues no supiere yo la virtud de la voz, seré para el que habla un extranjero, y el que habla en mí un extranjero. Versículo 12. Así también vosotros, pues, celadores, sois de espíritus, para la edificación de la iglesia buscar como abundéis. Por lo cual, el que habla lengua, ore porque interprete. Entonces Pablo está diciendo que hay una lengua que es para edificar yo con Dios y yo. Y ahora él está hablando que esta lengua que es con Dios, si yo estoy orando en la iglesia desordenadamente, sin a nada entender, estoy en un momento de reunión, de culto, el pastor está predicando, yo estoy, nada entiende. Pablo está diciendo que esta lengua que estoy hablando no está significando una edificación para el pueblo, aunque es un don para la iglesia la variedad. Entonces, en esta primera variedad de don de hablar lenguas para edificar, es solamente para mí. Solo para mí. Y él dice, si yo estoy utilizando este idioma que es solo para mi edificación, y eso estoy hablando en la iglesia, nada está entendiendo, el apóstolo Pablo está diciendo que yo estoy siendo como una cítara, como instrumentos desordenados. Y si la iglesia percibe que estoy orando en lengua y nada entiende, Pablo dice, ore para que usted reciba la outra variedade de línguas, que é a língua que vai significar uma interpretação. É decir, Pablo não está dizendo traduzir um idioma. Ah, aquele irmão está orando em alemão na igreja alta e nada entende, chama uma pessoa que traduzca. Não. É oração. E se você orasse em alemão em uma igreja brasileira, por que eu tenho que saber o que está orando? Se você é Deus. Porque hasta a oração é personal com Deus. Agora, o que Pablo está dizendo nesse contexto é, se você ora em línguas espirituais com você e Deus, orando os mistérios de Deus, e você não está interpretando esta língua, não está sendo edificação para a igreja, ele está dizendo que busque orar para ver se ela tem alguma edificação para a igreja, senão é como se forem instrumentos musicais desordenados. Então, aqui vamos para dois tipos de língua. A língua de edificação e a língua de interpretação. Sigamos um pouquinho mais. Se eu orar em língua, mi espírito ora, pero mi mente infructuosa es.
¿Qué pues es? Oraré con el espíritu y oraré también con la mente. Salmearé con el espíritu, salmearé también con la mente. Ponto. Aqui Pablo abre uma ventana espiritual muito profundo. Você pode orar em espírito, que é as línguas. Orar em espírito, orar em línguas, papá. Aqui está no contexto. Quando você está orando em língua, pode orar, mas também você pode orar em entendimento. É decir, estou em el quarto de minha casa. Eu passo mais tempo orando em língua que orando em português ou em espanhol. Mas se eu chego na igreja, eu posso orar em língua independente do momento. Pero se eu estou na reunião, que todos estão reunidos, e as línguas que eu oro personal não é para este momento. E este momento vou orar em espanhol para que a gente entenda. Então, Pablo diz, você pode orar em espírito, pero ora em entendimento. Pablo não está dizendo, para de orar em línguas, pero perciba quando que você tem que deixar de orar em língua para começar a orar com entendimento, que é a linguagem que você habla natural, a não ser que você tenha a interpretação. Ou cante também em línguas. Pablo diz, cantarei em espírito. E também cantarei com entendimento. É dizer, há gente que pensa que orar em espírito ou cantar em espírito é que dá assim. Eu estou em espírito, varão. Me deixa. Isso não tem nada que ver. Orar em espírito, oração é falar, oratória. Orar em espírito é falar em línguas. Cantar em espírito é cantar em línguas. Isso que Pablo está falando no contexto, porque ele está falando da língua. Então, há gente que confunde oração em língua, oração em espírito, pensa que ele está como um medium, como um budista. Como meditação. Estou na meditação. Não. Orar em espírito e cantar em espírito está falando de línguas, neste contexto. E Pablo está dizendo que você pode orar em línguas, porque ora em espírito. Olha o privilégio que tu tem de orar em línguas. Ora em espírito. Não sabe, pero está edificando seu ser interior. Por isso que esta série que estamos falando de la tricotomia de las oraciones, que você está orando em espírito, não em el alma, em sentimento. Las línguas se edifica, te construye, pero Pablo diz que você pode orar em entendimento. Padre de la glória, aqui estamos na igreja para receber sua palavra. Todos entendem do que está falando. E pode cantar, e também pode cantar com entendimento, que são as alabanças que cantamos na igreja. Sigamos. Puesto que, si bendijeres com o espírito, el que ocupa el lugar del particular, como dirá el amém a tu agradecimiento? Porque se você está orando em línguas alto na igreja e nada entende, como a gente pode dizer amém, isso é para mim, se é para ti? O problema de los pentecostales, de nós pentecostales, é que às vezes pensamos que só porque oramos em língua podemos orar alto e a língua que é o controle da igreja del culto, e não é. O controle del culto é a palavra. O controle del culto é a adoração, é a presença do Espírito. Pode haver manifestação de Deus? Não deve, não pode, deve, porque Pablo diz que é para a igreja. Mas temos que entender que quando você ora em línguas alto, não quer dizer que você está espiritualizando a igreja. Você está isso não tem nada a ver para, isso é para ti, personal. Só se você começar a traduzir a interpretação que sim para a igreja. Por isso que Pablo está dizendo que é difícil dar um amém a uma pessoa que ora em língua alta e não há interpretação. E Deus não é de confusão. Que tú, por cierto, bellamente agradeces, espero el otro no se edifica. Sigamos. Agradezco a Dios, que más que todos vosotros, lenguas hablo. Isso é interessante, né? Como Pablo sabia que orava mais em língua que toda a gente de Corinto. A gente aí, mira, temos aí a senhora de la panaria, que hacía el pan. Pablo chegou allá, senhora Maria, quantas horas ora em língua? Pablo ora em língua nas manhãs quando desperto. Aí Pablo subiu mais arriba do lucero e visitou o senhor Pedro que vende empanadas. Senhor Pedro, quantas horas ora em língua? Hermano Pedro, não, por la noite ora 1h30, 2 horas. E Pablo foi fazendo cálculo de todas as pessoas para saber se essas pessoas oravam muito em língua, para dizer que orava mais com ele. Não. Quando Pablo disse que orava mais em língua que todos eles, ponga atenção nisso, Pablo, não sabendo a quantidade de oração de língua que eles faziam, Pablo está afirmando que orava mais em língua que eles, porque Pablo está dizendo, eu entendi o plano da língua, vocês não. Vocês não sabem quando estão orando em língua para edificar, vocês não sabem se ora em língua para interpretar, vocês não sabem que ora em língua de intercessão, vocês estão perdidos nas variedades. Sim. Por isso que a igreja está desordenada. Eu sei quando estou orando em língua só para receber palavra de edificação em meu espírito. Pablo dizendo, não? Ou seja, uma corretura. Eu sei quando oro em língua e Deus quer me dar uma palavra para a igreja, que é a palavra de interpretação. Por isso Pablo diz, eu oro mais em língua que todos vocês. Por que Pablo está dizendo que oro mais em língua que todos eles? Não é porque Pablo falava rebabacando, rabachanta, solito mais tempo que eles. É porque Pablo sabia todos os tipos de língua. Então ele orava mais língua que eles, porque orava todos os tipos de língua. E ele só orava em língua sem confusão. E Pablo sabia, e eu sei quando tenho que orar em língua para edificar em meu quarto. Quando estou em meu camello,
e aí vou visitar alguma igreja, estou edifico. Quando chego na igreja, empiezo a orar em língua, pero sei quando vou interpretar. E eu sei quando esta língua que Deus está me dando, alguma pessoa vai escutar de afuera. Então, por isso Pablo diz, eu oro mais em língua que todos vocês. Es decir, eu muevo nos 4 dones de língua mais que você. Porque na igreja de Corinto, a gente não sabia diferenciar língua de interpretação, língua de edificação e outras 2 línguas que vai falar aqui, que já agora já aclaramos. Por isso ele orava mais língua que todos. Es decir, de las 4 variedades de línguas, Pablo orava las 4, mientras a igreja de Corinto não sabia discernir eles. Por isso ele orava mais língua que todos. Sigamos. Empero en la iglesia quiero 5 palabras con mi mente hablar, para también a otros instruir que infinitas palabras en lengua. Hermanos, no párvulos, os hagáis por el ánimo, empero para la malicia, ni ella, mas en el ánimo perfecto hacios. En la ley escrito está que, Isaías 28, 11 Wow. al 12, Mira esto, hermanos. en heteroglotas y en labios de otros hablaré a este pueblo, y ni así escucharán, dice el Señor. Ou seja, em heteroglotas e em lábios de outras hablarei este povo. Pablo está utilizando passagem de Isaías para mostrar que Deus iba dar uma maneira, uma variedade de línguas, interpretação, língua de edificação, que o povo não ia entender, e Pablo aplica essa profecia para a igreja. Em algumas traduções diz, com lábios de tartamudos hablarei este pueblo, e trarei cansaço, o descanso ao cansaço. Que coisa interessante, quando você habla em línguas, você descansa sua alma, quita o cansaço. Isso que Pablo está dizendo aí. E Pablo está aplicando a profecia de Isaías aí no contexto. Vamos adelantar. Así que las lenguas para señal son, no a los creyentes, sino a los increyentes. Uau, como? Repita, por favor. Que versículo é esse? 22. Uau, a ver. Así que las lenguas para señal son, no a los creyentes, sino a los increyentes. Ou seja, assim que as línguas são por señal, porque as línguas são señal para quem escuta e para quem habla. Por isso que Jesus diz que em meu nome hablarão, é um señal. Mas ele está dizendo, não a los creyentes. Se a língua não é para os creyentes, pero disse que é para os incrédulos, aqui há outro chicharrón carnudo, outra confusão. Porque se Pablo diz que a língua, as pessoas da igreja não entendem, a não ser que interpreta, há que ter a outra variedade. ¿Por qué entonces la lengua tiene que ser para el incrédulo que no entiende nada del evangelio? Porque eso es otro. Porque es otro género de lengua. Porque hay lengua para edificar uno mismo, hay la lengua que Dios te da para interpretar la iglesia para edificación, y hay una lengua que Pablo está diciendo que sirve para los incrédulos. Señal para los... Pastor Michael, ¿qué es la lengua para el incrédulo? Es cuando usted está o predicando en portugués o en español, o orando en lenguas, y alguien está dentro de su iglesia, y las personas que están dentro de su iglesia de pronto de Japón, de China, y no conoce el idioma que usted está predicando. Y Dios hace un milagro que ellos escuchen su propio idioma lo que estás predicando, sea en castellano, en portugués o hablando en lenguas espirituales. Dios le da interpretación directamente a la persona de otra nación que está visitando. Qué cosa profunda. Entonces estamos aquí en la variedad de lengua, que no es don de lengua, estamos hablando de qué? La lengua para edificación, la lengua para interpretación y la lengua como un señal para el incrédulo. Esto es el don que Pablo está diciendo que la iglesia tiene. Porque yo preguntaba a Pablo si la lengua no... Porque yo pensaba que era solo un tipo de lengua. Y yo quedaba confuso. Pablo, si usted dijo que no son todos que oran lengua. Si usted dice que la lengua la gente no interpreta, si no interpreta nada, ninguno entiende. ¿Por qué está diciendo para nosotros, apóstolo Pablo, que estas lenguas es para... O sea, ¿por qué puso Pablo en 1 Corintios 12, junto con los dones que es para el cuerpo, dividiendo las diferentes maneras? ¿Por qué puso Pablo la lengua ahí, si ella no es para la iglesia? Ahí yo venía a entender, no, Pablo no está hablando del don de lengua que hablamos para edificar. Pablo está hablando de la variedad. En la iglesia hay variedad de lengua, porque en la iglesia necesita lengua de interpretación. Porque Dios está hablando a través de lengua interpretando. En la iglesia necesita una lengua de un señal del incrédulo. Imagina usted está predicando hoy allá en Lucero y visita una persona allá de África. No sabemos el idioma que habla. Y usted está predicando y de pronto el Señor toma su prédica y lo interpreta todo para este Señor. Aunque la gente que está te escuchando en español entiende todo. Eso es chévere. Es decir, lengua de edificación, lengua de interpretación y lengua para el señal del incrédulo. E Pablo vai dizer algo interessante. Vamos adelantar. Assim que
Las lenguas son por señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entra inducto o incrédulos, no dirán que están locos, pero él acabó de decir que la lengua es para el señal del incrédulo. Pero aquí le está haciendo una pregunta: si entra un incrédulo en la iglesia y ve que todos están orando en lenguas, ¿cómo ellos van a entender? Porque Pablo está diciendo, en la lengua de edificación el incrédulo no va a entender. Pero si usted tiene el don de orar en lenguas como señal de otra, como si fuera un idioma para otra persona, el incrédulo va a entender. Por eso que la diversidad de lenguas no habla de la hablar en lenguas que oramos solamente la lengua que oramos espiritual, sino que hay maneras distintas de las lenguas. Ahora mira, pero si todos profetizan y entra un incrédulo inducto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Wow, Pablo está diciendo que en la iglesia hay que tener lenguas. Él dice, unos tienen salmo, otros tienen otro. Él dice, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, pero otro hay lengua. Pero Pablo, si usted acabó de decir que la lengua no sirve en la iglesia, no hay interpretación, ¿por qué otro tiene que tener lengua? Porque Pablo sabe que la lengua que ele está diciendo es la lengua de variedad, o sea, tipos de lengua. Entonces hay gente en la iglesia que tiene lengua para edificar, ora para sí mismo. No incomoda a la iglesia, para dañar la iglesia, abre barrito consigo mismo. E Pablo está dizendo que há gente que vai orar em língua para interpretação. Por isso que há gente que há línguas. O dom de língua é para a igreja, pero temos que saber qual das variedades de língua sirve para todos. Se você está na igreja orando em língua barrito, tranquilo, não incomoda o culto, está edificando. Se você empieza a orar em língua para interpretar, sirve como edificação para a igreja. Se você ora em língua para ser como um sinal para o incrédulo, que chega aí, também vai edificar ele que está participando da igreja. E Pablo disse, para terminar, mira o que Pablo disse. Pablo disse assim, ó, se habla alguna em língua estranha, sea esto por dos, ou la más tres, e por turno, e um interprete, para ver se é para edificação ou não. Estão falando 3 pessoas em língua, e Pablo diz, vamos ver, habla agora você, vamos ver se Deus tem interpretação, ou se alguém interpreta. Se não tem, não sirve. Por isso ele dá 3 horas, e um espera o outro. Aí diz Pablo, asimismo os profetas abrem 2 ou 3, e os demais juzguem. Se algo lhe for revelado a outro que estiver sentado, cade ele primeiro, porque podeis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendam e todos sejam exortados. E os espíritos de los profetas estão sujeitos a los profetas. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E Pablo vai dizer algo muito interessante aqui, meu amor. Mira o que Pablo vai dizer. Se alguno se crê profeta ou espiritual, reconozca que os escribo são mandamentos do Senhor. Mas ele que ignora, ignora. Assim que, hermano, procurad profetizar e não impidais el hablar línguas. Porque Pablo sabe que as variedades de línguas são para a igreja, hermanos. E Pablo sabe muito bem que dentro da igreja, dentro do contexto da igreja, há pessoas que vão orar em língua para interpretar, outros vão orar em língua para o sinal do incrédulo e outros vão orar para a edificação. E Pablo nunca dijo para callar quando uma pessoa está orando em língua e uma pessoa, ou seja, você empieza a orar em línguas e está incomodando na reunião porque o pastor está predicando. Pablo não dijo para o pastor descender do púlpito e tomar um palo e dar um palo no irmão. Tu cállate. Pablo mandou callar quando ora em língua. Não, Pablo não dijo isso. Pablo dijo, cállate e habla consigo mesmo. Pablo não está dizendo, não, pare de hablar em língua e sai da igreja. Não, ele dijo, baje a voz, se não é a língua de interpretação. Se você disser que esta língua não é para edificar a igreja, Pablo está dizendo, ore consigo mesmo. Queda aqui com você. Não, porque nada entende. Se é para interpretar em um momento de culto, que interprete. Se não há interpretação, ore consigo mesmo. Pablo não diz, cállate e não ore em língua em minha igreja. Perdão, pastores que hablam com a gente que não pode orar, não pode literalmente orar em língua na igreja, estão equivocados. Pablo não mandou a gente deixar de orar em língua. Pablo o que tratou de fazer, ore, se não há interpretação, ore bajito. Edifica a si mesmo mientras está escutando na prédica, um irmão está entregando uma profecia. Essa era a igreja de Corinto. Queremos criticar os pentecostales com o texto de 1 Coríntios 14, como já escutei muito, já está em salão de seminário, e nessas igrejas a vezes não há dom ou nenhum tipo de dom. Assim, meus irmãos, orar em língua é especial para edificar. Se Deus te deu o dom de orar em línguas para interpretar, glória a Deus. Se tu ora em língua e pessoas de afora escutam em seu próprio idioma, alabado seja Deus. Pero há um outro tipo de língua, que é a quarta, que está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que muitos teólogos estão de acordo com isto. Muitos homens de Deus, de oração, de vida espiritual, evangelistas, estão de acordo com este texto, e eu também estou de acordo, aunque não menciona a expressão em grego glosso, pero menciona algo do Espírito.
Porque se Pablo dijo que quando oramos em espírito, oramos a Deus, se o apóstolo Judas dijo que temos que orar todo o tempo em el espírito para edificar nossa fé, Judas dijo esto. Judas dijo, orando todo o tempo em el espírito. Pablo dijo também, e o apóstolo Judas dijo isso em el versículo 20, porque não há, só há um capítulo, podemos dizer assim. Ele dijo que edificando vuestra santíssima fé, orando todo o tempo em el espírito. Que é orar em espírito? Queda assim? Não, orar em espírito é orar em línguas. Porque a língua é o espírito tuyo orando, em mistério. Então, Juan, o apóstolo Judas, dijo que todo o tempo. Então, hermano, orar em língua tem que ser todo o tempo. Você sempre tem que estar se edificando em el espírito. E para isso sirve o dom de língua. Hoje eu não tenho tempo de falar tudo isso porque é muita coisa. Eu tratei de falar mais algo, um ponto, uma perspectiva doctrinal. E el próximo sábado, ou qualquer dia antes, eu quero falar que a língua habla hace nosotros quando oramos. Porque agora eu estou aclarando o tema. Só uma introdução. Que a língua hace dentro de nós quando oramos. E por que temos que orar em língua para edificar muito tempo e que vai passar com nós. Pero vamos em Romanos 8:26 para nós orarmos. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Deus. Este texto, maioria de los teólogos pentecostales crê que quando diz que nós não sabemos orar como nos conviene. Você está aí querendo orar por algo, por um problema, por uma situação de sua casa, e você está ponendo sua alma em esta coisa. Ui, meu filho está hospitalizado porque acabou de sofrer um acidente. E você vem desesperado a Deus, Senhor, não lo deja morrer. Sua alma está orando. ¿Sí? Você está tentando falar com Deus palavras humanas para Deus escucharte e solucionar o problema. Pero a Bíblia está dizendo que você não sabe orar como conviene. A Bíblia está dizendo que este intento de chegar a Deus com sua oração não é a melhor maneira. Aí Pablo dijo que, pero el Espírito intercede em algumas traduções. Com nós, essa é a tradução que me gusta. O Espírito Santo está vendo que você está orando por um problema grave em sua vida. Oye esto, hermano y hermana. Los momentos difíciles en su vida que usted empieza a orar, y Señor, esta cosa, esta vaina, esta deuda, este problema, estoy en una deuda aquí, mi esposa se fue, mi esposo se fue de la casa, y usted empieza a llorar, intentando encontrar de Dios una respuesta para eso. ¿Sabe qué va a pasar? Usted no está consiguiendo orar de la manera que Dios necesita escuchar. Ahí Pablo está diciendo que el Espíritu Santo viene e entra em el juego de la oração. Wow. Ele entra em seu espírito, porque hasta entonces você estava orando em el alma, Senhor, este homem que hizo daño em mi casa, Padre. Alma orando, emoções, tristeza sentimental. Aí o Espírito Santo está assistindo. Wow. Ele está sentindo dolor em el alma, está tentando orar e o Padre não escuta nada, isso que é pura basura de oração del alma. Deja de eu entrar aí. Aí o Espírito Santo vem e entra. E ele não entra em sua alma, ele entra em seu espírito, porque agora você vai orar em espírito. Porque hasta entonces oró solo el alma. Y el Espíritu viene e intercede con nosotros, con gemidos indecibles, o con gemidos inmensurables, algunas traducciones. ¿Qué está pasando cuando nace el gemidos inmensurables? Pasa que ahora el Espíritu Santo te está enseñando a orar. ¿Y sabe cuál tipo de idioma que va a salir de su labio? No es más el portugués o castellano, es la lengua. Por eso que cuando usted empieza a orar, normal, em castelhano, em espanhol, português, Senhor, me casa, mis hijos que estão nas drogas, Senhor. E você empieza a orar e vem em língua, você empieza a orar em língua, e casa horas e horas orando em língua, de uma dimensão, isso é o Espírito Santo intercedendo com você. Porque o Espírito Santo tem um linguagem. O Espírito Santo não ora em castelhano. O Espírito Santo não ora em português. Deus não é um Deus que escuta português solamente, castelhano, inglês, árabe, latim, mandarim, guarani, pataxó, hanhanhai. Não. Deus escuta, Deus tem um idioma próprio. E Ele manda o Espírito Santo por este idioma dentro de seu espírito. E quando o idioma de Deus cai em seu espírito, você sai da oração comum e empieza a orar em outras línguas. Por isso que nós creemos que esta quarta variedade de língua é a língua de intercessão. Quando as línguas saem para interceder por um problema, porque tu não tens força para orar em seu próprio idioma. Isso todo é sobre as línguas. Eu quisiera falar mais de como orar, por que é importante orar em outra língua, vou deixar para outra parte, porque aqui me tocou fazer um tema de claridade.
Porque si no aclarar en nosotros pentecostales sobre las lenguas, los pentecostales se confunden sobre las lenguas. Los pentecostales se confunden entre sí. Imagina entonces. Entonces, mis hermanos, así que voy a dejar a ustedes con una oración breve, diciendo que hay 4 tipos de lengua, porque cuando Pablo dijo que unos tienen don de variedad de lengua, Pablo no está hablando de don de lengua, él habla de variedad. Gente que ora en lengua para edificación, gente que ora en lengua para interpretación, gente que ora en lengua como un señal para el incrédulo, y gente que ora en lengua, a veces Dios lo toma intercesión en lengua para alguna situación que en español o en portugués no va a llegar a Dios. Estes 4 tipos de lengua muestran el don de variedad que Pablo dijo que es para la iglesia. Así que los animo a discernir en la palabra de Dios que orar en lenguas para edificación es para todos. Porque senão Pablo está haciendo acepción de personas. Si usted dice, pastor, yo no tengo el don de profecía, y yo no tengo el don de sanidad, pero la hermana tiene el don de sanidad, o el hermano tiene el don de profecía, pero usted tiene el don de sabiduría. Y usted no tiene que tener envidia de otro, porque ese es el cuerpo, no somos iguales, somos distintos. Pero cuando hablamos de orar en lenguas para edificación es para todos. Pero no son todos que van a orar en lengua para interpretación. Hay gente en la iglesia, ese hermano ora en lengua y interpreta, yo no tengo esto. Gloria a Dios, pero ora en lengua para edificar porque es para todos. Ese otro hermano ora en lengua y las personas que visitan de otro país entienden todo. Es una dádiva espiritual, es un charisma que él tiene, un don. Pero usted tiene otro don. Por eso que orar en lenguas para edificar es para todos. Por eso que Pablo está diciendo, yo quiero que todos oren en lenguas. Está hablando de la lengua de edificación, pero más que profeticéis. Porque la oración en lengua para edificación no es para edificar la iglesia, pero es para todos. Orar en lenguas para edificación es para todos. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 29 a 30, cuando Pablo dijo, oran todos lenguas, Pablo no está hablando de la lengua para edificación, está hablando de la lengua de interpretación. Por eso Pablo dice, ¿son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? Tampoco. Y cuando Pablo dijo, oran todos lenguas, interprétalas, Pablo está diciendo, ¿son todos, perfecto, son todos que oran en lengua para interpretar? No son. Pero todos pueden o deberían orar en lengua para edificar. Porque si es su espíritu que ora, ¿por qué yo puedo orar en espíritu los misterios de Dios? Y mi esposa no puede. Sería acepción de persona, porque orar en espíritu es para todos. Y Pablo dijo, orando en espíritu todo tiempo. Así que te animo a orar en nuevas lenguas en su casa, a pasar tiempo edificando en lenguas. Si Dios quiere te dar lengua de interpretación, alabado sea Dios. Si Dios quiere te dar lengua como señal para el incrédulo, alabado sea Dios. Así que yo oro por ti, que está en su casa, que fluya en las lenguas espirituales, porque de ella cosas grandes van a suceder en su vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este momento un poco largo, pero de edificación de la palabra. Así que Espíritu Santo entra en los corazones hoy. Esta persona que no habla en lenguas y que a veces queda afanada, triste porque van en muchos eventos, conciertos, congresos y no están orando en lengua. Que los pastores ya impuso las manos, los evangelistas ya impusieron la mano y todavía no oran en lengua. Señor, suelta las lenguas de ella ahora, porque las lenguas son lenguaje de mi interior para Dios. Nem todas as pessoas vão orar em língua por imposição de manos, nem todas as pessoas vão orar em língua porque está em uma montanha ou um monte orando. La lengua es el Espíritu Santo produciendo un lenguaje sobrenatural en nuestro espíritu. Así que, Señor, abre los ojos de este hermano que me escuche y de esta hermana, para que ellos no tengan la razón por encima del espiritual. Que cuando ellos percibir que dentro de su espíritu están haciendo algo distinto, ellos puedan orar estas lenguas que nacen en el interior. En el nombre de Jesús oramos porque creemos que las lenguas cambian, que las lenguas transforman, que las lenguas edifican, hablando de las lenguas de edificación. Señor, oro para que la iglesia vuelva a edificar en nuevas lenguas horas tras hora, pasando, orando en los misterios. Que aprendamos a orar más en espíritu que orar en alma, que orar en nuestro idioma nativo, porque las lenguas significa que mi espíritu de facto está orando los misterios de tu reino. Robo Shiva Rema Koturi Sandariba Saya Erevacantu Ramaharo Kotorisaba Ebar Cantu Yamanku Yemenei Kotibraisi Caleveria
Bruyeni Sabawa, Bruxa Canto Micanéria Suricanto Rakatai, Erevocou no Shibrainda Rabassoi, Erebequi Barakindara Suricandaravacia. Se usted ora em línguas, minha irmã e minha irmã, empieza a orar em língua aí em sua casa, ora. Edifica no Espírito, a hora é um momento de edificação. Não estamos em uma reunião onde um pastor vai predicar e não vamos incomodar, agora estamos personalmente com Deus. Aqui é uma ministração devocional, para que você possa começar a orar em novas línguas e edificar seu espírito e crescer e construir de dentro para fora, orando em novas línguas. Assim que te invito, ore em línguas na casa. Padre de la glória, toca este homem, toca esta mulher, llénalo. Llénala del poder del Espírito Santo. Línguas de fuego sobre esta persona. Línguas de fuego sobre esta pareja. Sobre esta casa, Senhor. A igreja necessita volver a entender que a oração em língua, aunque se não há interpretação, não significa edificação para a igreja, mas é uma ferramenta personal que tenho para passar as horas com Deus, hora tras hora, orando os mistérios de tu Espírito e meu Espírito, Senhor. Orando os mistérios. Oh, Senhor, orando los mistérios, quando estou em meu quarto, solito contigo, depois de uma boa leitura da palavra, e aí empiezo rebacancho, remassama, rebaquibará, roshita, remasidere, haracanteriasaia, porque estou edificando minha alma, eu não estou entrando em confusão, não há nada a ver, isso não é del diabo, isso é de Deus. Orar em línguas é seu espírito orando los mistérios do reino, assim que ora em línguas mais tempo. Padre, eu te pido que a igreja, Assembleia de Deus em Colômbia, los membros todos puedan orar em língua, assim como dijo Pablo, eu desejo, eu quero, eu anelo, eu quisiera, eu quero ver toda a igreja edificando em el Espírito, em la casa, em los momentos devocionales, em los momentos de alabanza na igreja, para que todos puedan tener la oração e mistério em seus espíritos. Espírito Santo, sopla aí, bautiza com o Espírito Santo e fogo esse hermano, Senhor, que de pronto esta hermana que não sente ousadia na palavra, que não sente paixão por el evangelho, que não sente desejo em construir, em participar do reino, que não tem paixão por las missões, Senhor, toca. Oh, remanda rebashuri kanda lava sabarabia, lima mama kuno no shabara babasei. E remancho ribicaio siricancho riquipia sibriande de bahai. Eu não estou orando na língua para interpretação. Agora estou orando na língua para edificar meu espírito. Porque Deus não está ponendo na língua de interpretação. Porque a hora de pronto Deus não quer interpretar uma mensagem específica a vocês, irmão. Então se ora em língua, se edifica. Busca orar em los idiomas espirituais. Busca estar delante de Deus orando todo o tempo em língua. Que você vai ver o poder que Deus vai começar a ser em tu vida. Você vai ver os milagros que Deus vai começar a generar em tu vida. Você vai começar a ter uma nova autoridade ministerial, porque quanto mais tempo orar em línguas solito com Deus, aí aparte em el quarto de oração, mais construído, mais espiritual, mais deseoso por el reino estará. En el nombre de Jesus, Senhor, bendecimos esta live, Senhor, bendecimos este momento espiritual que Tu nos dá para aprender de Sua palavra e corrigir, Senhor, os distúrbios deste assunto. Há tanta gente que hace broma com as línguas, há tanta gente que hace chiste com as línguas, há gente que diz que somos loucos. Há outros cristianos que não querem orar em línguas porque creem que é do diabo. Há outros cristianos que dizem que não vai orar em língua porque como não interpreta nada vai entender. A língua tem a língua de edificação, a língua de interpretação, a língua de intercessão. É a língua del señal para o incrédulo, pero a língua de edificação é para nós. Assim que você pode passar a hora rebacando, rabachuri, bicanda, rebahá. Isso não é uma força, não é uma obrigação, é seu espírito orando. Por isso que há muitas igrejas muertas, hermanos. Porque pastores estão dizendo que na igreja tu não pode orar em línguas e que nem sequer na casa, porque se você não tem interpretação, o dom de língua não serve para nada. É um equívoco de pastores que hablam isso. Por isso há igrejas muertas, há igrejas que não construem de dentro para fora, há gente que só ora com el alma. É tempo de volver a orar em el espírito e edificar na fé. Assim que te bendigo em esta poderosa mañana, por esta enseñanza un poco larga, un poco grande, pero para que usted entienda que el orar en lenguas de edificación es para todos. Quando Pablo dijo quando o apóstolo Pablo está dizendo que há variedade de línguas, Pablo está dizendo que há gente que ora em língua para edificar seu espírito.
Quando Pablo diz que a língua de interpretação é gente que ora em língua para passar um mensaje na igreja. Quando Pablo diz que há gente que ora em língua, ele está falando da língua para profecia, para que seja uma profecia nas pessoas. Ou seja, a língua de interpretação eu estou profetizando na igreja. A língua como señal para o incrédulo. É uma língua que você ora para outros que vão chegar à igreja compreender. E a língua de intercessão quando você necessita ser acudido por Deus. Assim que te bendigo. E que este momento, esta palavra, te pueda edificar en el nombre poderoso de Jesús. Un saludo especial. Hoy nos vemos en Lucero para la prédica del día de hoy, un pentecostalismo en la perspectiva de Jesús. Invito a todos ustedes que nos acompañan. Sigues buscando orar em novas línguas e Deus vai construir grandes coisas dentro de seu interior. E no próximo dia, creio que el sábado, muito provável, ou viernes por la noche, vou falar o que hace a oração em língua para edificação em meu espírito. Que está passando com você que passa orando em línguas, aunque não está compreendendo, porque não é a língua para interpretação? Que vai suceder com você se você sigue orando em língua e se edificando em nome do Senhor? Forte abraço, bendiciones, Pastor Maico e a Pastora Mariana, que les dê um saludo. Deus bendiga, hermanos, que hoje pueda ser um dia bendecido por Deus. Deus los bendiga. Deus los bendiga, saludo especial, um abraço. Glória a Deus. O Senhor é bueno.